Bom dia novamente. Desde que eu entrei nessa casa, eu achei estranho, porque toda casa de leis ela tem que ser laica, ou seja, sem nenhum direcionamento religioso. Então, quando se fala, e aí a recomendação do Ministério Público é com esse entendimento de que o Estado tem que ser laico, ou seja, sem nenhum direcionamento. No entanto, quando fala facultativo a leitura de versículo bíblico, está tendo um direcionamento para religiões cristãs. Eu me casei no budismo, por exemplo. Tem colega aqui, vereador, que é da Umbanda, por exemplo. Então, se o Estado é laico e não pode ter direcionamento, tem que contemplar a diversidade religiosa ou excluir isso das sessões, excluir a leitura de qualquer escritura. Ou alterna a leitura das várias escrituras, respeitando toda a diversidade religiosa do nosso país. Então, de vez em quando vai ler da Umbanda, de vez em quando do Alcorão, de vez em quando do budismo, de vez em quando do protestante, de vez em quando do católico, do espírita, aí está tudo certo. Agora, excluir todas as outras e privilegiar uma, o Ministério Público vai continuar recomendando de que o Estado é laico e que não pode ter direcionamento religioso. Ficou claro que é preciso a gente respeitar todas as religiões e a pluralidade delas? Entendeu, vereador? Essa é a grande questão. Então, como é que é? Leitura de um versículo bíblico, é o que está propondo. Proceder à leitura de um versículo bíblico. Como que fica? A leitura de um versículo bíblico, que será facultativa para a autoridade que estiver conduzindo os trabalhos de abertura, leitura facultativa de um versículo bíblico. A alteração, ela decorre de uma recomendação, como eu disse, do Ministério Público de Minas Gerais, a partir de uma representação em decorrência da ofensa ao princípio da laicidade do Estado. Para quem não sabe, laicidade do Estado significa, e eu como historiadora sempre ministro isso em aula, significa que desde o período medieval, que juntava Estado e Igreja, essa separação aconteceu e, portanto, o Estado é laico, sem direcionamento religioso e, portanto, respeitando todas as crenças e fé. E é isso que uma casa de leis tem que fazer. Mas, do jeito que ficou a redação, não ficou adequado ao que uma casa de leis deve ser. Então, a redação ela não resolve a recomendação do Ministério Público, ela não resolve a contrariedade à Constituição, visto que limitar a leitura, ainda que facultativa, limita também as religiões por orientação à Bíblia, sendo que existem outras religiões, outras escrituras e outras possibilidades do exercício da fé e da crença dos cidadãos e cidadãs. Mas e as demais, que têm outras orientações que não sejam a Bíblia? Essas estão excluídas. A lógica seria a redação ser no sentido, e aqui eu quero contribuir com a mesa e com a casa, ser no sentido de faculdade da leitura de um texto baseado em uma crença religiosa. Ou seja, usar diversidade, como eu disse inicialmente. Ademais, hoje nós temos aqui um presidente da mesa que é evangélico, amanhã nós podemos ter um budista, nós temos na casa um vereador que é de matriz africana, nós temos gente aqui que é católico, gente que é protestante, enfim. E todos devem ser respeitados. E tem gente que é agnóstico, tem gente que não segue fé nenhuma, mas segue os direitos humanos, a legislação, a Constituição. E está tudo certo. Todos e todas têm o direito a existir e de ter a sua crença e a sua fé. Portanto, na nossa visão, a redação que substituiu a anterior não resolveu o problema e a contradição, porque o Estado, sendo laico, não pode ter direcionamento religioso e, se for usar alguma escritura, que usem todas, que usem várias possibilidades. Muito obrigada, senhor presidente, devolvo a palavra e fica aqui a minha sugestão para alterar a redação.